Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter a sua companhia é um presente, é uma grande dádiva. E especialmente porque nós também estamos na companhia de Deus, na presença de nosso Senhor, porque estamos reunidos no nome dEle. E com um objetivo muito específico, escutar a voz de Deus pela meditação da palavra, pelo estudo bíblico. Então quero convidar você a abrir o seu coração para que nós juntos vivamos uma experiência profunda com a palavra. E supliquemos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Êxodo. Por isso, pega a sua Bíblia, também o seu caderno, para que a gente junto façamos essa experiência com a palavra de Deus. Anota aí o texto, Êxodo, capítulo 25, versículos de 23 a 30. Êxodo, capítulo 25, versículos de 23 a 30. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Farás de madeira de acácia uma mesa com 100 centímetros de comprimento, 50 de largura e 75 de altura. Revestirás a mesa de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Em torno da mesa farás também um friso de 1 palmo e uma moldura de ouro em volta do friso. Farás também 4 argolas de ouro e as fixarás nos 4 ângulos, correspondentes aos 4 pés. As argolas estarão junto ao friso para receber os varais de carregar a mesa. Farás de madeira de acácia os varais para o transporte da mesa e os revestirás de ouro. Farás de ouro puro também as bandejas, as panelas, os copos e as taças para as libações. Sobre a mesa colocarás permanentemente diante de mim os pães sagrados. Nós vamos vendo agora a indicação de Deus sobre a mesa dos pães sagrados. A gente vai ter um texto no Evangelho quando Jesus ele vai citar que o rei Davi comeu o pão sagrado junto com os homens que estavam famintos, quando Jesus permite que os apóstolos colham espigas de milho no dia de sábado, porque estavam com fome. Mas é importante aqui os detalhes, a madeira de acácia, porque Deus indica isso, a madeira de acácia, porque ela era uma madeira forte e duradoura. Ela suportava, a questão climática, aquilo que dizia do clima. Depois, é importante também nós percebermos a realidade de revestir a mesa de ouro puro e farás uma moldura de ouro em volta. Exatamente para mostrar a pureza e a santidade de Deus, porque o ouro é um metal precioso e aquilo que estará sendo feito ali no culto, que é prestado a Deus nessa mesa, onde vão ficar os pães sagrados, é algo sagrado, puro, grandioso, majestoso. E por isso Deus vai indicando aqui cada passo da construção dessa mesa. Vamos lá. Depois ele vai dizer, em torno da mesa farás também um friso de 1 palmo e uma moldura de ouro em volta do friso. Então o ouro, como eu disse, é um metal que simboliza essa pureza, essa santidade, essa glória de Deus. Farás também 4 argolas de ouro e as fixarás nos 4 cantos acima dos 4 pés. Então, por que essas argolas? Nós vamos ver que ele vai mandar fazer também aqui, a gente já pode ver, as argolas estarão juntos do friso a fim de receberem os varais para o transporte da mesa. Por quê? Eles estavam caminhando na direção da terra prometida, ainda não estavam fixados, ainda não tinham templo. Então, muitas vezes eles teriam que transportar a mesa. Por isso Deus manda fazer ali os varais. Como uma procissão, eles levavam os objetos sagrados, os objetos
que demonstravam ali a santidade de Deus, a presença de Deus. Então, é muito bonito nós percebermos isso. É muito bonito nós tocarmos nessa realidade. E aí ele vai dizer, né? Farás de madeira de acácia, duradoura, uma madeira forte, os varais para transportar a mesa e os revestirás de ouro. A glória de Deus, a presença da santidade de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, não é? E depois ele vai dizer também, farás as bandejas, as panelas, os copos, as taças, para as libações de ouro puros farás. Porque ali demonstra o zelo, a santidade, a grandiosidade, a majestade de Deus. Sobre a mesa colocarás os pães da apresentação diante de mim permanentemente. Aqui há algo importante de nós percebermos dentro dessa dinâmica do culto que está sendo estabelecido por Deus. É importante que nós entendamos isso. Vamos lá. Primeira coisa, uma mesa, né? Uma mesa revestida de ouro. Ali está também o simbolismo do altar, o nosso altar. Nós precisamos perceber algo. O altar é um lugar sagrado. Na verdade, na Igreja Católica, o altar é Cristo. Por isso que não se coloca as coisas sobre o altar, somente os objetos sagrados. Por exemplo, numa igreja, a pessoa que talvez está limpando, não pode colocar lá qualquer objeto, colocar livros. Não, ali é para o culto, é sagrado. Então não pode ser tocado por nenhuma outra realidade que não sejam os objetos litúrgicos. Por exemplo, as velas, os castiçais, ali o suporte para o missal, depois as alfaias na celebração da Eucaristia, o cálice, a patena. Então, somente os objetos sagrados. Ele tem que ser bem ornado, né? Com toalhas bordadas e com toda aquela majestade que deve representar a santidade de Deus que está no altar. O altar é Cristo. Então, os objetos também devem ser bem cuidados. Os objetos sagrados, o cálice, a patena, as âmbulas, tudo deve ser muito bonito. Você pode ver que na igreja, geralmente, eles são, né, como que banhados a ouro, a cor de ouro, brilhante, exatamente para demonstrar isso. Ah, não é luxo, não. É para demonstrar a majestade, a glória, a santidade de Deus. Depois, os pães da apresentação. A gente vai entender aqui um simbolismo da provisão. Deus que não deixará faltar a provisão, o pão para o seu povo. Inclusive, Jesus nos ensina a rezar o pão nosso de cada dia. Então, eram colocados 12 pães. 12 pães. Em fileiras, 6 de cada lado, representando as 12 tribos de Israel. E esses pães ficavam ali durante toda a semana e no sábado, os sacerdotes iam lá, né, e eles consumiam aquele pão que ficou a semana inteira, era um pão sagrado, consagrado, por isso só o sacerdote podia tocar ali na antiga aliança, não é verdade? E aí eles consumiam e colocavam os pães consagrados novos daquela semana, para simbolizar exatamente essa presença, esse Deus que provê, esse Deus que não deixa faltar o pão para as tribos de Israel, esse Deus que está ali presente, que a glória dele está presente, que ele se manifesta. Mas nós temos um pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, que é a Eucaristia. Nós temos na Igreja Católica a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. É o pão que nos alimenta cotidianamente. É a Eucaristia que é celebrada todos os dias. E esse pão não há de faltar para a sua igreja até o fim dos tempos. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus, até que eu volte, até a segunda vinda. Aí nós não precisaremos mais da presença real na Santíssima Eucaristia, porque nós já experimentaremos aquilo que o Apocalipse vai dizer. Deus será tudo em todos. Mas nós temos esse pão consagrado. Nós temos essa Eucaristia. Ali está a presença real. Corpo, sangue, alma e divindade, onde nós somos alimentados. Esse pão não falta na igreja. Esse pão consagrado, esse corpo e sangue de nosso Senhor. E nós podemos ter acesso a eles. Quem consagra
É o sacerdote ordenado, ministro ordenado. Pode juntar 8 bilhões de pessoas que não são ordenados, consagrados na Igreja Católica e invocar ali o Espírito Santo e rezar a oração de consagração na hora da consagração, que não vai acontecer a transubstanciação, a presentificação do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, somente por meio do ministro ordenado, do sacerdote. Como lá no Antigo Testamento só o sacerdote podia retirar o pão que tinha ficado a semana toda e consumir aquele pão. Hoje o sacerdote consagra, mas ele dá o pão a todas as pessoas que querem comer deste pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Essa é a presença, essa é a promessa de Jesus para nós. Quem come a carne e bebe o sangue do Senhor tem parte com Ele, tem comunhão com Ele. Por isso, você que está afastado da Eucaristia, você que há muito tempo não se confessa, você que não tem nenhum impedimento, caso haja um impedimento que você não possa confessar e está em estado de graça para comungar, e eu quero dizer para você, não comungue sem estar em estado de graça, em pecado mortal. Não podemos viver essa experiência. Paulo vai dizer, nós podemos comungar a nossa própria condenação, porque nós não fazemos a distinção do corpo e do sangue do Senhor. E são comunhões sacrílegas. Se prepare, faça um bom exame de consciência. E aí confesse, em estado de graça, comungue. Se você não pode comungar, participe da Santa Missa. Ali é o lugar do sacrifício, onde a redenção está acontecendo, a salvação está acontecendo, a justificação está acontecendo e ela vai te alcançar. E demonstre para Jesus, na sua comunhão espiritual, o quanto você gostaria de recebê-lo. Demonstre para ele o desejo. E um desejo que até dói na sua alma por não poder comungar materialmente o corpo e o sangue de nosso Senhor. Mas você faz a sua comunhão espiritual e demonstra para Jesus o desejo que você tinha de experimentá-lo. E ali você experimenta a presença espiritual de nosso Senhor. É importante que nós entendamos isso e a mesa do pão sagrado, nós precisamos entendê-la como o altar, os objetos litúrgicos, o pão consagrado aqui, o pão sagrado lá do Antigo Testamento, é a presença da Eucaristia, mas também um Deus que provê para cada um de nós. A mensagem que nós podemos colher hoje: a Deus deve ser oferecido sempre o melhor, para que Ele seja engrandecido e glorificado. Todos os objetos sagrados, como os objetos litúrgicos e o altar, devem ser conservados com zelo e devoção, pois são usados para o santo sacrifício da missa. Temos a graça de ter a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia e podemos comer deste pão vivo descido do céu que nos alimenta espiritualmente para a vida eterna. Um dia, esse Jesus que nós comungamos na Santa Missa, que nós adoramos no Sacrário, ele será tudo em todos, como vai dizer o Apocalipse. Quando ele voltar, ele será tudo em todos. Mas enquanto ele não volta, até que ele venha, nós temos a presença dele na Santa Igreja Católica. E se alegre por ser católico, vibre por ser católico. E você que está afastado da igreja, volte, porque aqui é a igreja onde o pão descido do céu é oferecido em alimento espiritual para os fiéis. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela Santa Igreja Católica, obrigado por cada ministro ordenado da igreja, por cada sacerdote, por cada bispo, pelo Santo Padre.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor desejou permanecer conosco todos os dias até o fim do mundo e escolheu permanecer na Santa Igreja pela sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. Na Santa Missa, Senhor, nós experimentamos a presentificação da paixão, morte e ressurreição do Senhor. No sacrário, onde estão as reservas eucarísticas, está ali a sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade que nós podemos adorar. Quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue na Santa Missa, nós estamos experimentando essa força, essa graça espiritual que já nos prepara para a vida eterna, porque o Senhor mesmo prometeu: quem comer deste pão viverá eternamente. Obrigado, Jesus. Nós somos muito felizes por ser católicos. Nós somos muito gratos ao Senhor por toda a obra realizada na Santa Igreja Católica e na nossa vida. É exatamente isso, meus irmãos, minhas irmãs. Olhando para aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento, nós visualizamos o Novo Testamento, aquilo que Deus deixou para nós como maior herança. E nós precisamos, como católicos, aproveitar da presença real. Não deixe de ir à missa. Se você conseguir organizar-se para ir diariamente, vá. Não deixe de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, no altar, na capela da sua paróquia, da sua comunidade. Isso vai te fortalecer e vai te preparar para a eternidade. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.